Oi, pessoal. O meu nome é Michele Meira e eu e os meus colegas Bruna Macedo, Bruna Calisto, Everton Lima e Vitor Max vamos dar continuidade a mais um seminário da disciplina Fisiologia do Exercício, que é ministrada pelo professor Raildo Coqueiro. Somos estudantes do curso de bacharelado em Fisioterapia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia e o nosso tema que vai ser apresentado nesse seminário vai ser o treinamento de resistência, efeitos sobre o desempenho e homeostasia. Então, gente, antes da gente começar a falar sobre as alterações que ocorrem devido ao treinamento de resistência, a gente precisa entender, que a capacidade de realizar um trabalho submáximo que ocorre durante um tempo prolongado é dependente da manutenção da homeostasia. Então, um treinamento de resistência ele vai gerar algumas adaptações, e essas adaptações elas vão ocorrer devido às alterações estruturais e bioquímicas que ocorrem no músculo. Entre essas adaptações vai estar, uma transição mais rápida do estado em repouso para o exercício em estado estável. Outra coisa que também vai ocorrer devido ao treinamento de resistência vai ser a menor dependência das limitadas reservas hepáticas e musculares de glicogênio, e também vai ocorrer numerosas adaptações cardiovasculares e termorregulatórias que auxiliam na manutenção da homeostasia. Então, gente, vão ser essas alterações bioquímicas e estruturais, que vamos discutir agora nesse seminário. E outra coisa também é que, de acordo com o livro, essas alterações metabólicas que ocorrem no início do treinamento de resistência, elas poderiam ser consideradas também como adaptações neuronais ou adaptações do tipo neurohormonal receptor, seguidas de adaptações bioquímicas nas fibras musculares. Isso porque já há evidências que essas alterações elas melhoram no desempenho, ocorrem rapidamente e elas podem também preceder as alterações bioquímicas e estruturais que ocorrem na musculatura esquelética. Então, gente, as alterações típicas que ocorrem devido ao treinamento de resistência são o aumento do percentual de fibras musculares de contração lenta, o aumento de mitocôndrias nas fibras musculares, o aumento também da capacidade adicional de metabolização de gordura pelo músculo. Ocorre também uma melhora na capacidade de antioxidante muscular e também um aumento da densidade de capilares. Agora eu vou falar um pouco sobre as alterações que ocorrem no tipo e capilares das fibras musculares induzido pelo treinamento de resistência. Então, gente, está comprovado que o treinamento de resistência ele promove a troca de fibras musculares de contração rápida para fibras musculares de contração lenta. E essa troca ela é induzida pelo exercício do tipo de fibra muscular. Isso vai envolver uma diminuição da quantidade da miosina rápida na musculatura e o aumento da concentração da isoforma da miosina lenta. Então, gente, essa troca ela é muito significativa porque as isoformas de miosina lenta elas apresentam uma atividade de ATPase de miosina mais baixa. Isso significa que elas vão conseguir realizar mais trabalho utilizando menos ATP. Então, a miosina lenta ela vai ser mais eficiente. Outra coisa também em relação à troca das isoformas rápidas e lentas de miosina é que elas são muito importantes fisiologicamente, porque ela vai aumentar a eficiência mecânica e vai fazer com que tenha o potencial de melhora no desempenho em termos de resistência. Outra coisa também é que a magnitude dessa mudança ela vai ser induzida pelo exercício do tipo de fibra e também vai depender da intensidade como também da duração das sessões de treinamento ao longo dos anos de treinamento de resistência. Por exemplo, o número de fibras lentas existente na perna de um corredor de maratona vai estar relacionado aos anos de treinamento. Isso também vai sugerir que o aumento dessas fibras vão ser induzido pelo treinamento e também vai ser progressivo. Ou seja, possivelmente esse aumento ele vai continuar ao decorrer dos anos de treinamento. Outra coisa, gente, é que apesar da maioria dos estudos sobre treinamento de resistência realizados com seres humanos e animais ter comprovado que o treinamento de resistência vai alterar as fibras de contração rápida pelas fibras de contração lentas, essa troca ela não vai substituir
totalmente as fibras de contração rápidas pelas fibras de contração lentas. Em relação, né, às alterações da capilaridade que ocorrem nas fibras musculares, que é induzida pelo treinamento de resistência, esse treinamento de resistência ele vai estar aumentando, né, o suprimento capilar nas fibras da musculatura esquelética do indivíduo que está sendo treinado, e também vai existir uma forte correlação entre o VO2 máximo do indivíduo treinado e o número de capilares que vão estar, né, circulando nessa musculatura que estão localizadas nos membros que estão sendo treinados. Essa capitalização, gente, ela é induzida pelo treinamento do músculo esquelético e ela vai contribuir em uma vantagem, que vai ser, né, a diminuição da distância de difusão de oxigênio e também na distribuição de substrato às fibras musculares. Outra coisa que também vai ocorrer vai ser a diminuição, né, da distância de difusão para a remoção dos resíduos metabólicos das fibras musculares. O treinamento de resistência aumenta o conteúdo mitocondrial nas fibras do músculo esquelético. Bom, pessoal, a mitocôndria ela se subdivide em duas populações no músculo esquelético. Uma população é denominada como mitocôndrias subsarcolemas e fica localizada, como o nome já é intuitivo, abaixo do sarcolema. E outra população que é mais predominante são as mitocôndrias intermiofibrilares, que se localizam espalhadas ao redor das proteínas contráteis e corresponde a cerca de 80% do total de mitocôndrias. E durante um exercício em que o músculo esquelético ele esteja em atividade, o volume dessas populações mitocondriais pode aumentar rapidamente, como em um treinamento de resistência. De acordo com o livro, um programa de treinamento de resistência pode fazer com que ocorra um aumento que varia entre 50% e 100% a concentração de proteínas mitocondriais musculares nas primeiras 6 semanas de treinamento. Entretanto, essa proporção do aumento pelo treinamento de resistência está sujeito à intensidade e também à duração do exercício, porque o maior desempenho ele só pode ser alcançado através de alterações que ocorrem no metabolismo muscular durante o exercício. Biogênese de mitocôndrias, alterações que ocorrem no metabolismo muscular durante o exercício. Bom, no começo do exercício, o ATP é convertido em ADP e fosfato inorgânico para desenvolver a tensão nas fibras musculares. Esse aumento na concentração de ADP no citoplasma é o fator principal que vai servir para estimular a produção de ATP, de modo que possa atender a demanda das pontes cruzadas. E para atender essa necessidade de ATP, a fosfocreatina, a glicólise e a fosforilação oxidativa mitocondrial vão atuar de imediato para auxiliar na demanda de ATP necessária, onde a fosforilação oxidativa mitocondrial se torna a fonte primária de ATP durante a fase estável do exercício. Apesar do aumento de mitocôndrias, continuam consumindo o mesmo número de moléculas de O2 por minuto. O único fator que vai mudar por causa do aumento de mitocôndrias é o modo como a produção de ATP passa a ser feita. E após o treinamento, a velocidade do transporte de ADP para dentro da mitocôndria também vai ser 2 vezes maior, pelo fato do número maior de mitocôndrias na célula, como a gente pode ver na imagem. Por conta disso, a concentração de ADP no citosol aumenta em 50%, porque as mitocôndrias adicionais elas captam ADP.
Esse é o gráfico representativo que mostra essas adaptações bioquímicas que acontecem no treinamento de resistência e uma comparação de antes e após o treinamento. A gente vê a subida mais rápida no gráfico após o treinamento, a ausência de alteração no estado estável, elevação mais rápida na absorção de oxigênio, menos formação de lactato, menos depressão de fosfocreatina e os minutos de treinamento. A gente vai falar agora sobre adaptações bioquímicas e concentração plasmática de glicose. E, em primeiro lugar, é necessário a gente falar que a concentração de glicose no plasma é o combustível principal, é o combustível primário, né, no caso do sistema nervoso. E a maioria das alterações ligadas tanto ao jejum como ao exercício é destinada à manutenção dos níveis plasmáticos de glicose. As elevações do número de mitocôndrias e da densidade de capilares, eles que são responsáveis pelas alterações bioquímicas que ocorrem no músculo em decorrência do treinamento de resistência. E isso vai ajudar a manter a concentração plasmática de glicose durante o exercício submáximo prolongado. E quando ao aumento do número de mitocôndrias, há também a melhora da capacidade da fibra muscular de oxidar os carboidratos e as gorduras. As alterações mais drásticas envolvendo o metabolismo muscular após o treinamento, elas vão se dar na diminuição do metabolismo de carboidratos e também no aumento da utilização de gorduras. Mas para entender melhor, eu vou falar para vocês quais são as etapas desse processo. Uma dessas etapas é o transporte de AGL, que são os ácidos graxos livres para dentro do músculo. Os AGLs plasmáticos eles fornecem boa parte dos lipídios oxidados durante o exercício e a sua absorção pelo músculo ela é proporcional à sua concentração plasmática. Para entrar dentro dos músculos, ele vai precisar de ser transportado, né, através da membrana até o citoplasma e em seguida vai para dentro da mitocôndria para acontecer a oxidação. E esse movimento do AGL dentro da célula muscular envolve uma molécula transportadora, em que a capacidade de transporte pode se tornar elevada em altas concentrações plasmáticas de AGL. O treinamento de resistência aumenta a capacidade de transporte de AGL através da membrana celular, fazendo com que a capacidade de transporte de um indivíduo que seja treinado seja bem maior do que se for comparado a um indivíduo que não é treinado. Porque, nesse caso, o treinamento ele induz um grande aumento de proteínas ligadoras de ácidos graxos e de ácidos graxos translocase, que é o FAT, né, que a gente está vendo aí, que transportam ácidos graxos de fora para dentro do sarcolema, e essa capacidade é favorecida pela maior densidade de capilares observadas no músculo bem treinado. Bom, outra etapa muito importante é o transporte de AGL do citoplasma para a mitocôndria, e essa etapa ela envolve as enzimas carnitina, palmitoiltransferase 1, que é a CTP1, e o ácido graxo translocase, que é o FAT. E eles juntos eles são responsáveis por intensificar a entrada de AGL na mitocôndria, e uma boa parte do aumento da oxidação induzida pelo treinamento ela está associada, né, diretamente às alterações envolvendo FAT mitocondrial. O aumento do número de mitocôndrias com o treinamento de resistência ele vai ampliar a área de superfície de membranas mitocondriais, e assim também ele vai aumentar a CTP1 e a FAT. Isso vai permitir o transporte mais rápido do AGL do citoplasma para a mitocôndria, e ele favorece a sua movimentação para dentro da célula muscular a partir do plasma. Também a oxidação mitocondrial de AGL, e como a gente já viu nas outras etapas, né, o treinamento de resistência ele vai causar o aumento das mitocôndrias, tanto as subsarcolêmicas quanto as intermiofibrilar, e esses aumentos eles vão gerar também um aumento da concentração de enzimas envolvidas na beta-oxidação dos ácidos graxos. E isso vai resultar numa maior velocidade de formação de moléculas de acetil-CoA a partir do AGL para a entrada no ciclo de Krebs, onde a primeira molécula do ciclo, né, ela é formada, que no caso é o citrato, e os níveis elevados de citrato eles vão inibir a atividade da PFK, que é a fosfofrutoquinase, no citoplasma, e isso vai diminuir assim, né, o metabolismo de carboidratos, e com isso vai ter um aumento na oxidação lipídica,
e também a diminuição da dependência do metabolismo de carboidratos durante o exercício, para assim, né, manter as reservas hepáticas de glicogênio. Também Você sabia que o treinamento de resistência melhora a qualidade antioxidante da musculatura? Pois é, os radicais livres, eles são moléculas ou espécies químicas que contêm um elétron não pareado em sua órbita externa. E por causa desse elétron não pareado, os radicais tornam-se altamente reativos e eles podem interagir com componentes celulares para causar danos em proteínas, membrana e no DNA. Portanto, não surpreende o fato de as células conterem uma rede de moléculas neutralizadoras de radicais, que nesse caso são os antioxidantes, que eles vão conferir a proteção contra as lesões mediadas por tais músculos. Bom, no geral, esses antioxidantes celulares, eles podem ser agrupados em duas categorias. O primeiro grupo de antioxidantes é constituído por moléculas produzidas nas células corporais, que é os antioxidantes endógenos, ao passo que o segundo grupo consiste em moléculas derivadas da dieta, que são os antioxidantes exógenos. E para conferir essa proteção máxima contra os radicais, esses dois grupos de antioxidantes eles vão atuar em equipe para neutralizar os radicais e manter um equilíbrio antioxidante e oxidante saudável, prevenindo os danos celulares mediados por essas espécies reativas. E onde são produzidos esses radicais? Bom, conforme nós vimos no capítulo 8, esses radicais eles são produzidos durante a contração muscular. E a produção desses radicais pode perturbar a homeostase celular e promover dano oxidativo em proteínas contráteis musculares e contribuir para a fadiga muscular durante os eventos de resistência prolongados. Mas mesmo assim, o treinamento de resistência pode conferir proteção às fibras musculares contra os danos mediados pelos radicais livres, ao aumentar os níveis de antioxidantes endógenos nos músculos treinados. Mas o que acontece com o aumento desse antioxidante? Bom, esse aumento da capacidade antioxidante muscular vai neutralizar os radicais livres produzidos durante o exercício, ao mesmo tempo em que protege a fibra contra os danos mediados por essas moléculas. E a proteção contra o dano oxidativo induzido pelo exercício, por sua vez, ele vai proteger contra a fadiga muscular mediada pelos radicais. O treinamento físico melhora o equilíbrio ácido básico durante o exercício. Para iniciarmos, a gente vai falar sobre o pH do sangue, né, que ele é mantido em torno de 7,4 e mais ou menos 0,02 em repouso. Os desafios agudos e a longo prazo do pH, eles são enfrentados pelos tampões intracelulares e pelas respostas do sistema pulmonar e renal. E há evidências, né, que vão indicar que a capacidade de tamponamento muscular ela pode ser aumentada através do treinamento intervalado de alta intensidade. Mesmo que, né, esse treinamento de resistência não vá aumentar efetivamente a capacidade, né, de tamponamento muscular. Porém, ele vai minimizar as perturbações do pH sanguíneo durante o trabalho submáximo. Tá, mas como isso ocorre, né? Isso vai ocorrer com a resposta da menor produção, né, de lactato e hidrogênio, né, pelos músculos que estão sendo submetidos a esse treinamento de resistência. A formação de lactato ocorre quando há um acúmulo de NADH e piruvato no citoplasma celular que, né, contém o lactato desidrogenase, que é o LDH. E qualquer fator, né, que afetar a concentração de piruvato, NADH ou tipo de LDH na célula, ele vai afetar a velocidade de formação do lactato. E o número aumentado de mitocôndrias pode exercer um efeito drástico, né, sobre a formação de piruvato, que no caso é, né, a concentração diminuída de ADP estimula menos a PFK no início do trabalho. E, né, aumenta a capacidade de usar gorduras, né, diminui, né, a necessidade de oxidação de carboidratos durante o trabalho prolongado. Ou seja, se o uso do carboidrato ele é menor, menos piruvato, né, é formado.
Além disso, o aumento do número de mitocôndrias aumenta as chances de absorção do piruvato pelas mitocôndrias para oxidação no ciclo de Krebs, ao invés de ser convertido em lactato no citoplasma. E todas essas adaptações, elas vão favorecer uma concentração menor de piruvato, bem como uma diminuição de formação de lactato. No músculo, vão ocorrer duas alterações bioquímicas adicionais decorrentes desse treinamento de resistência, que diminui os níveis de lactato. E, consequentemente, também a formação de hidrogênio. O NADH, produzido durante a glicólise, ele pode reagir com o piruvato ou ele pode ser transportado para dentro das mitocôndrias para ser oxidado na cadeia de transporte de elétrons e formar ATP. O treinamento de resistência, ele muda o tipo de LDH presente na célula muscular. Essa enzima, ela é encontrada em 5 formas distintas, que são as isoenzimas: a M4, M3H, M2H2, MH3 e H4. A isoenzima M4, que é a forma cardíaca de LDH, ela apresenta baixa afinidade pelo piruvato disponível, ou seja, a probabilidade de formação de lactato é menor. O treinamento de resistência, ele faz o deslocamento de LDH no sentido da forma H4, tornando menos provável a formação de lactato e aumentando assim a propensão à absorção de piruvato pelas mitocôndrias. E a imagem, ela vai resumir aí os efeitos dessas alterações bioquímicas sobre justamente a formação do lactato e produção de hidrogênio durante o trabalho submáximo.